Queria que a gente falasse agora um pouco de métrica, de análise de dados, né? Aí a gente sabe que o nosso mercado digital é um mercado que tem métrica. Você balançar aqui É o talo, né? tem métrica para tudo, né? Porque é um mercado que funciona assim. Como a gente não vê o consumidor frente a frente, né? A gente vê, digamos, um rastro dele digital. Então é um monte de variáveis que a gente precisa medir. Eu queria assim que a gente resumisse em 3, 4 para não ficar muita coisa também para nossa audiência absorver. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dessas métricas com as traduções, porque no nosso mercado é tudo inglesado, né? Então, o inglês, o Felipe já falou umas 500 palavras, low ticket, high ticket, low cost, não sei o que, fala um monte de palavra em inglês, mas eu queria que você explicasse assim, o que é métrica básica, né, para quem está começando, principalmente para o incorporador lhe acompanhar no dia a dia ali, na operação digital. Cara, eu acho que vou começar com uma que é a taxa de conversão, né? Que é uma das mais importantes. Quantas pessoas eu trouxe e dividido por a quantidade que comprou, né? E entender qual taxa de conversão ali é mais ideal ali para você. Quem quiser complementar com essa métrica. Não, essa taxa de conversão pra gente, ela faz todo sentido, inclusive quando a gente utiliza em segmentos específicos, né? Então, a taxa geral de conversão é uma, e a gente vai ter a taxa, por exemplo, por sessões ou por preenchimento de formulário, a gente vai ter os bounces, né? As perdas, né? Aos inglês, tá? O bouncing rate. É impossível. Eu ia falar CPL, mas custo por lead, assim, é uma métrica mais operacional do que tática e estratégia, né? É o que envolve mais a organização de budget. CPL então, é o que não é tão performance, métrica de performance. É o que o incorporador quer ver, né? Exatamente. Exato. Quando ele está gastando, vamos deixar essa por último, porque daqui a pouco. Mas não é. Daqui a pouco vai ver qual que é o Daqui a pouco CPL sai ideal, briga. daqui a pouco começa essa história aí. Mas olha só, basicamente, essa taxa de conversão pra gente faz todo sentido, porque é daí que o time de performance vai entender onde é que tá tendo a perda do usuário. Imagina um funil mesmo, ele tá transbordando por cima, ele tá furado dos lados, o que que tá acontecendo? Onde é que tá se perdendo? Então a taxa geral entre entradas e venda é uma, só que entre Entre fases, né, também. ela é pequena, aquela coisa toda, né? Porque você está falando de forma geral, então todo mundo que entrou no meu topo do funil, a todo mundo que saiu comprado, né? Mas a gente vai fazer esse funil de vendas, igual você comentou, justamente para a gente conseguir saber onde é que estão os gargalos, onde está embolando, onde a gente está tendo problema. Poxa, se a gente está tendo uma baixa conversão entre clientes que entraram no funil e clientes que tiveram o primeiro contato do corretor, pode estar tendo um problema ali que o corretor não está fazendo contato, ou de a No campanha mercado de multipropriedade fala muito de NQ, não qualificado e qualificado, triagem, essas etapas aí. Aí você está falando um pouquinho, né, Felipe, de medir o topo relacionado ali ao fundo e também quebrar ali as etapas. Tem que quebrar. Aí tem as formas de se qualificar, né? A gente vem de mercados onde existem as qualificações digitais, automáticas. Os meninos o Pedro que trabalhou, por exemplo, com o processo de infoproduto, aquela coisa toda, eles fazem um processo de qualificação baseado em inserções do usuário, né? Então ele preenche formulário a mais, ele baixa um vídeo, então ele vai trazendo um upsell de interações, aí você tem uma pessoa que está mais apta a fazer uma conversão dentro do seu funil de conversão ou não. No nosso mercado, um pouco mais de economia real, não que seja surreal a sua, mas de economia real, a gente entende que essa qualificação, por exemplo, pode ser feita justamente por um formulário mais longo, mais curto, por um segundo formulário, por uma cadência de e-mails marketing que ele fez mais de um para se tornar um lead. Enfim, uma automação no WhatsApp antes de realmente cair no consultor. Então a gente tem as formas de se qualificar, ou cair realmente no SDR. Então tô pro SDR vai faz o processo de qualificação, a gente vai lá e desce para a máquina de vendas. Então essa taxa de conversão pra gente é o que seta onde está o problema. Onde está o problema aqui? A taxa de conversão mostra pra gente. Tem a taxa de conversão por etapa do funil também, né? Qual a porcentagem de pessoas que estão negociando comigo, que eu estou perdendo, que eu estou ganhando, que eu estou conseguindo entrar em contato. Então essa análise do funil, das etapas do funil, também são primordiais aí pra gente entender, né, a jornada que esse lead está passando aí dentro da venda. E também tem algumas métricas também relacionadas à comunicação, né? Como a gente falou anteriormente, questão da comunicação dos criativos, dos vídeos, das imagens que a gente usa nos anúncios. Tem também esses indicadores, que é o CPC, que é o custo por clique, o CTR, que são indicadores para você saber se aquele material está tendo fit. Mais uma palavra em inglês aí, né? Tá tendo coerência com aquele público, com aquela segmentação que a gente tá usando ali. Que, querendo ou não, é esse material que vai levar a pessoa para sua página ou para o seu formulário para a gente poder estar preenchendo.